Maurício Maioli, que é sócio tributário do Feijó Lopes Advogados. Maurício, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui na Jovem Pan e mais uma vez também muito obrigado pela tua gentileza com a gente. Bom dia. Bom dia, Maicon. Tudo bem? É um prazer estar aqui conversando contigo, com os ouvintes. Agora, essa do sócio eu gostei, tá? Coisa boa. Vamos negociar, vamos acionar o Marcos Piccoli aí pra gente fazer um mesh. Então, Maurício, situação bem complicada, né? A gente sorri porque às vezes é melhor rir do que chorar. Mas o IPVA com a expectativa de um aumento superior a 22%, isso que a gente fala de um aumento médio, porque, na verdade, esse valor mais alto, pelo que se entende, é em decorrência do veículo e não de um aumento de tributação. É isso mesmo? É isso, Maicon. A questão do IPVA, bom, que nem eu sempre falo, né? A matéria de tributário, ela é difícil, ela é complexa, mas é muito importante isso que vocês estão fazendo agora. É preciso conversar com a população, conversar com o consumidor, que isso não é definitivo, né? Várias vezes a gente já combateu aumentos e o consumidor, o contribuinte, acabou ganhando porque aumentos não foram realizados. Então, o primeiro ponto que eu queria dizer é que não é definitivo ainda esse possível aumento. O governo do estado ele pode aumentar, mas ele tem até o final do ano para não aumentar. E só depende da caneta do executivo, né? Mas efetivamente o que a gente tem? Todos os últimos anos o aumento do IPVA ele ocorre não na alíquota. A alíquota segue sendo a mesma. Então, para carros é 3%, para motos é 2%, para caminhões é 1%. O que acontece é que a base de cálculo do IPVA aumenta, né? E aumenta todo ano porque o governo utiliza a tabela FIPE do ano até outubro, até 31 de outubro. Né? Ano passado foi divulgado oficialmente no início de novembro e ainda esse ano não foi divulgado pelo governo do estado o aumento da base de cálculo, mas por isso a expectativa de todos é que, em sendo feito o costume dos últimos anos, vai aumentar o que aumentou a tabela FIPE, e a tabela FIPE teve esse exato aumento que tu comentou. Teve um aumento médio de 22%, mas o aumento maior ele foi em caminhões, foi 25% nos usados, né? Então, o aumento da carga tributária do IPVA esse ano vai ser bastante pesado para o bolso do contribuinte. Claro, Maurício, vamos falar no bom e velho português e na matemática simples, então. Se eu tenho um veículo que na tabela FIPE, quando eu comprei ele em janeiro, ele estava 26 mil, e agora ele veio para 30 mil, eu vou continuar pagando os mesmos 3%, ou seja, o IPVA vai girar em torno de R$ 900. Já é um aumento bem considerável. Mas como você disse, isso vai depender do governo do estado. Há uma expectativa que o governador possa dar uma segurada nessa tributação ou, quem sabe, mudar essa base de cálculo para que esse valor não fique tão salgado para o consumidor? Infelizmente não tem nenhum aceno ainda, não tem aceno nenhum do governador, nem do Poder Executivo, enfim, da Secretaria da Fazenda, informando que não aumentaria. A questão desse ano, diferente dos outros, dos últimos pelo menos, é que a gente está com uma inflação altíssima, né? E a inflação, todo mundo sabe, ela decorreu de uma dificuldade, de uma redução, ou melhor, num aumento do custo dos insumos, né? Então, muitas peças faltaram, principalmente nos carros, faltou semicondutores, enfim, teve vários pontos que determinaram o aumento da inflação. Só que, no meu modo de ver, esse aumento da tabela FIPE de em 22%, ele ultrapassa muito a capacidade contributiva dos contribuintes. Esse é um juridiquês importante, né? Todo tributo deveria espelhar ou deveria considerar a capacidade contributiva dos contribuintes. Isso significa que quando a gente tem muita inflação no IPVA, a arrecadação do governo acaba aumentando. Então, por que o governo vai seguir aumentando o tributo se a sua arrecadação já aumentou por outros motivos?
né? O ideal seria o governo não fazer nenhum aumento do IPVA agora, ou se fizesse, não utilizar a tabela FIPE. E é perfeitamente viável o governo aumentar, se ele quisesse, o IPVA numa escala bem menor que esses 22%. Maioli, o governo poderia utilizar para o IPVA desse ano, por exemplo, a tabela FIPE do ano passado ou a tabela FIPE até janeiro deste ano? Ele pode limitar isso e delimitar uma data para fazer uma base de cálculo? Pode. O governo ele tende a dizer que não pode, mas tecnicamente pode sim. O aumento do IPVA ele deve ser feito sempre até o aumento da base de cálculo deve ser feito sempre até dia 30 de dezembro de cada ano para valer a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, que é quando vale, né? O que se utiliza é o valor médio de mercado. Agora não tem nenhuma lei que defina como se faça essa pesquisa, né? E o valor médio de mercado ele tem várias formas de ser feito isso. E o governo necessariamente não precisa nem utilizar o valor médio de mercado do último mês, dos últimos meses. Enfim, ele pode sim utilizar a mesma tabela do ano passado. Para isso não precisa de lei modificando, ele não vai ser punido se ele utilizar uma tabela menor, uma tabela do ano passado. Claro. Você acha que por ser ano eleitoral agora em 2022, isso pode ter alguma influência na tomada de decisão, seja para o bem do consumidor, ou seja para o bem do caixa do governo, de ter uma maior arrecadação, para, né, fazer aquele lançamento de obra, aqueles investimentos, enfim, em ano eleitoral? Acaba sempre tendo, né, Michael? Nas últimas eleições a gente vê que sempre o governo ele busca ter essa maior arrecadação no ano, no ano eleitoral, justamente para fazer isso que tu acabou de falar. Isso é independentemente de governo estadual, federal. A gente está vendo a questão dos precatórios no governo federal, o que é outro absurdo, a gente poderia falar por horas aqui, mas o que tem é que efetivamente o governo nunca não utilizou a tabela FIPE. Então, se ele agora não fizer esse aumento, vai ser uma novidade muito boa e bem-vinda, né? Por isso eu insisto, esse bate-papo é importante e as pessoas devem sim forçar a opinião pública, né, por meio da sociedade civil, suas associações, todo mundo tem que pressionar, porque eventualmente esse aumento não vai ser realizado. Até porque já convivemos com uma série de aumentos, né, Maurício? Eu não sei como é que está atualizada a tabela que mede a inflação e a expectativa para finalizar esse ano de 2021, mas um aumento de 22% ele é praticamente o dobro do que temos de previsão de inflação, né? Exato, perfeito. Então, se o governo quisesse efetivamente ter uma manutenção de arrecadação com o IPVA, ele poderia aumentar na inflação, né, no índice da inflação, que vai fechar, segundo expectativas, em talvez 10%, 9%, quase 10%, e mesmo assim já seria um aumento altíssimo, né, porque o contribuinte já está sofrendo muito com o aumento da gasolina, que está muito mais alto, dos combustíveis muito mais altos que a inflação. Então poderia o governo sim utilizar, e como eu disse, não haveria penalidade nenhuma para o governo se o fizesse. Só traria um benefício para o contribuinte que já está tão prejudicado nesse ano. Até porque todo e qualquer alívio no bolso, seja de 1 ou 2%, já dá para até comprar uma caixa de foguete e comemorar, né, Maioli? Porque ultimamente está complicada a situação. Exatamente, dá para deixar o ano novo mais feliz. É verdade. Maurício Maioli, mais uma vez, nosso convidado aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pelas suas explicações, suas explanações, sempre muito importantes. Até o final do ano vamos conversar mais uma vez. Quem sabe falando de coisa boa, né? É muito provável que a gente volte aqui para falar sobre inflação, para falar sobre preço de combustíveis. Há expectativa para o preço dos combustíveis no Rio Grande do Sul a partir de 2022 com a modificação da tributação, né? Se é que ela realmente vai ocorrer, porque ultimamente eu estou duvidando de tudo, viu, Maioli? Mas essa redução agora, ela vai ocorrer. Agora não tem mais tempo hábil para não ocorrer a redução da alíquota dos combustíveis. A alíquota, eu sempre falo em alíquota efetiva. A alíquota efetiva vai reduzir de 42% para 33%. As pessoas falam que vai reduzir de 30% para 25%, mas eu prefiro falar na verdadeira alíquota, aquela que bate no bolso. Vai reduzir, pelo menos essa vai ser uma notícia
ótima para o início do ano. Reduz em torno de 10%, 9 a 10%? Isso, de alíquota efetiva de 9 a 10%, vai reduzir o ICMS para combustíveis, gasolina principalmente. Tá certo, então. Maioli, muito obrigado, um forte abraço, uma excelente semana para você. Da mesma forma, eu agradeço, é um prazer. Fico à disposição, Maicon.